Bom dia a todos. É uma alegria nós hoje celebrarmos a paixão de Cristo, relembrarmos esse sacrifício, a morte do nosso Senhor e Salvador, que morreu em nosso lugar, mesmo sem merecer. Então nós estamos aqui para celebrar isso, para relembrar mais uma vez esse sacrifício. Então vamos fazer uma oração antes de iniciar o nosso momento de louvor. Então feche seus olhos aí onde você estiver. Deus, nós agradecemos nessa manhã pelo sacrifício do Teu Filho Jesus, que foi entregue em nosso lugar para morrer, para que o pecado fosse derrotado, a morte fosse vencida e a sua ira também fosse satisfeita. Agradecemos ao Senhor por esse sacrifício, agradecemos porque fomos poupados da morte e temos vida em Cristo, fomos libertos por Ele. E é por isso que estamos aqui, é por isso que podemos viver hoje, é por isso que podemos caminhar em comunhão com o Senhor e podemos caminhar em comunhão com os nossos irmãos. Agradecemos, Deus, por esse sacrifício. Queremos cantar sobre esse sacrifício e também aprender mais sobre a Tua Palavra, sobre o que ela nos diz, sobre esse sacrifício tão importante que mudou a história do mundo. Agradecemos por isso, Deus, pedimos que o Senhor fale com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Aquele amor que me amou da cruz é o mesmo amor que ao mundo inteiro amou. Aquele olhar que me olhou da cruz é o mesmo olhar que me viu livre, condenado por meu pecado, coberto foi por minha culpa, condenado por me amar, coberto fui pelo seu sangue, e aqui estou salvo por amor, livre pra viver, e aqui estou, sangue me lavou, sou livre pra viver para Ti. Aquele amor que me amou da cruz é o mesmo amor que ao mundo inteiro amou. Aquele olhar que me olhou da cruz é o mesmo olhar que me viu livre, condenado por meu pecado, coberto foi por minha culpa, condenado por me amar, coberto fui pelo seu sangue, e aqui estou salvo por amor, livre pra viver, e aqui estou, o sangue me lavou, sou livre pra viver, livre pra viver. Coberto
por amor, liberto por amor. Teu sacrifício trouxe vida, coberto por amor, liberto por amor. Teu sacrifício trouxe vida, coberto por amor, liberto por amor. Teu sacrifício trouxe vida, coberto por amor, liberto por amor. Teu sacrifício trouxe vida a mim. E aqui estou, salvo por amor, livre pra viver. E aqui estou, sangue me lavou, sou livre pra viver para ti. Sim, Jesus, somos livres para viver para ti. Agradecemos pelo teu sacrifício que nos trouxe vida. Agradecemos pela tua morte. Nos lembramos dela com pesar, com temor, e damos a ela devida importância, Deus. Agradecemos ao Senhor, queremos valorizar esse sacrifício. Agradecemos pela tua morte. Agradecemos pela vida que temos em ti. Sabemos que se Jesus nos libertou, verdadeiramente somos libertos e podemos agora viver. Agradecemos a ti em nome de Jesus. Amém. Então agora nós vamos passar para o momento da mensagem. A mensagem que eu vou trazer para vocês hoje vai falar um pouco sobre a origem da Páscoa, vai falar um pouco também como que devemos agir nesse período da Páscoa, como que nós nos preparamos para fazer parte dessa festa, dessa festividade, dessa comemoração que temos agora nesse tempo do ano. Então, inicialmente eu gostaria de ler o texto de Êxodo, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 14. Diz assim: Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: De agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano. Anunciem a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas, onde comerem o animal. Nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e a comerão acompanhado de folhas verdes, amargas e de pão sem fermento. Não comerão a carne crua nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para a manhã seguinte. Queimem o que não for consumido antes do amanhecer. Essas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajado na mão. Façam uma refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Nessa noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais da terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa, e quando eu ferir a terra do Egito, a praga da morte não os tocará. Esse será um dia a ser recordado. Todo ano, de geração em geração, vocês o celebrarão como festa especial para o Senhor.
Essa é uma lei permanente. Então temos aqui Deus dando a ordenança, dando a lei permanente da celebração da Páscoa. Então muitas às vezes pensam que a Páscoa surge apenas no Novo Testamento, por causa da morte e ressurreição de Jesus, mas não, a Páscoa já está presente na Bíblia desde o Antigo Testamento. Então ela já vem um bom tempo na história do povo judeu e também se tornou uma festa cristã, com algumas particularidades, né? Mas em tese a base, o princípio, o propósito é muito parecido, né, com o da Páscoa que temos aqui em Êxodo. Então a Páscoa ela surge já no Antigo Testamento e ela vem com a saída do povo do Egito. Então o povo ali estava oprimido, estava escravizado pelo Egito, e Deus ele vem com juízo sobre aquele povo e assim liberta o povo de Israel. Então a Páscoa é instituída para ser uma recordação disso, um memorial sobre isso. Então o primeiro ponto que eu gostaria de destacar tem o seguinte título: em memória. Então a Páscoa ela é um memorial, é algo que é feito em memória. Vemos que o ano deles já deveria começar, né, com a Páscoa. O ano deles não começava como o nosso, que começa com a celebração do Ano Novo. Né? O ano deles começava com a Páscoa. O período que eles celebravam a Páscoa corresponde ao nosso calendário entre março e abril. Então, essa época eles celebravam a Páscoa. E eles traziam à memória aquilo que Deus fez por eles. Né? Então, já começava um ano trazendo a memória, né? Em memória de Deus, trazendo à memória aquilo que Deus fez na terra do Egito, aquilo que Deus fez para livrar eles, né, da mão da escravidão daquele povo. Então eles lembravam do juízo que veio sobre o Egito, lembravam que Deus poupou eles, lembravam que eles foram livres. Né? Então era um memorial, eles tinham que lembrar disso, né, na festa da Páscoa. Todo ano, de geração em geração, né, era uma ordenança, é algo que deveria acontecer sempre, todo ano, né, e sempre que ia vindo outra geração, isso deveria ser passado para a geração seguinte e assim até chegar, né, nos dias que estamos hoje. Então era algo permanente, algo que deveria durar sempre. A Páscoa no Antigo Testamento ela é muito semelhante à ceia que nós temos no Novo Testamento. Então a Páscoa ela é o antecedente da ceia. Né? A Páscoa judaica aqui no Antigo Testamento é o antecedente da ceia. A ceia que temos no Novo Testamento ela é muito parecida, né, com o propósito que a Páscoa tinha para o povo judeu. Então a ceia para o povo cristão é muito parecida com a Páscoa judaica, no sentido do propósito dela, né, que é fazer algo em memória de Deus, né, ou seja, no caso dos cristãos, em memória de Deus, em memória de Jesus, em memória do sacrifício, né, que Deus fez por meio de Cristo. Os cristãos não fomos libertos do Egito, literalmente, mas nós fomos libertos por meio de Jesus da escravidão do pecado. Então, em memória de Cristo, nós lembramos que Ele nos libertou da escravidão do pecado. Então, você consegue perceber que é muito parecido tanto a Páscoa como a ceia. Então, nós devemos começar a nossa preparação para a Páscoa trazendo à memória aquilo que Jesus fez por nós. Vimos ali que o povo de Israel, a Páscoa judaica, né, a Páscoa deles, eles traziam a memória que Deus tinha libertado eles do Egito. Nós, como cristãos, não fomos libertos literalmente do Egito, mas fomos libertos de uma escravidão, a escravidão do pecado, né, e da morte. Nós fomos libertos dessa escravidão por meio de Jesus. E agora na Páscoa, né, precisamos trazer mais uma vez à memória isso. Não somente na Páscoa, né, mas especialmente agora que estamos nessa época de Páscoa e falando sobre a Páscoa, é imprescindível que quando você fale nisso, quando você comece a se preparar para esse evento, é imprescindível que você lembre, que você traga à memória aquilo que Jesus fez por você. Aquele sacrifício, né, que foi feito por Cristo na cruz. Temos que trazer à memória isso que foi feito por nós. Não tem como vivermos uma vida cristã sem lembrar constantemente do sacrifício de Jesus. Não tem como. Precisamos viver todos os dias em memória de Jesus, lembrando aquilo que Ele fez por nós e aquilo que Ele espera que nós venhamos a fazer em resposta a esse sacrifício, que
Ele fez por nós. Então temos que refletir, temos que relembrar. Então começamos a nossa preparação para a Páscoa relembrando aquilo que Deus fez por nós por meio de Jesus Cristo, ali naquela cruz. O segundo ponto que eu gostaria de destacar tem o seguinte título: sem fermento. Nós vimos ali no texto de Êxodo que o povo não poderia comer pão com fermento. O pão deveria ser sem fermento. Eles não poderiam comer coisas com fermento. E por que será que essa ordenança foi dada? Se nós caminhamos um pouco mais no capítulo 12, ali no versículo 39, nós vemos que essa questão do fermento se dá pelo fato que eles tiveram que sair rapidamente do Egito. Apressadamente eles saíram dali e o pão não conseguiu atingir o seu processo completo de fermentação. Então o pão ali foi comido sem fermento, porque não deu tempo do pão fermentar, como era o processo natural. Então eles comeram o pão sem fermento. E assim também deveria ser as demais Páscoas. Eles não deviam comer nada com fermento. Justamente lembrando dessa saída apressada que eles tiveram ali do Egito. Lembrando que Deus libertou eles e que eles saíram apressadamente dali, e tão apressadamente que não deu tempo de fazer a refeição nos moldes como era de costume. Não deu tempo de esperar aquele pão atingir o seu processo de fermentação normal, como era de costume. Então o pão deveria ser sem fermento. Agora, aplicando para nós hoje, também temos essa questão do fermento, às vezes citada no Novo Testamento. Eu vou escolher apenas um episódio e vou fazer uma aplicação para nós hoje. O texto que eu escolhi está lá em 1 Coríntios, capítulo 5, do versículo 6 até o 8. Então nós temos estudado também 1 Coríntios e temos visto ali que aquela igreja ela tem muitos problemas, o pecado está ali grandemente naquela igreja, o orgulho. Então Paulo, nesse contexto, ele vai citar essa passagem. Então 1 Coríntios, capítulo 5, do versículo 6 até o 8, diz assim: não é nada bom se orgulharem disso. Não percebem que esse pecado é como um pouco de fermento que leveda toda a massa? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa não com o velho pão, fermentado com maldade e perversidade, mas com o novo pão da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. Então aqui temos Paulo fazendo essa aplicação, essa correlação com a questão do fermento, com a questão da Páscoa, com Jesus, o Cordeiro Pascal. Então nós vemos aqui Paulo fazendo essa correlação, essa aplicação para a igreja. E ela também é válida para nós. Nesse tempo de Páscoa, outra coisa que devemos fazer nessa preparação, quando falamos em Páscoa, é cuidar com o fermento do pecado. Cuidar com esse fermento do pecado que leveda, que estraga toda a massa. Ou seja, estraga a minha e a sua vida, estraga toda a igreja, toda a massa. Temos que cuidar com isso também. Quando falamos em Páscoa, quando trazemos à memória aquilo que Jesus fez por nós, também temos que ter em mente que o sacrifício de Jesus envolve também possibilitar uma vida longe do pecado, uma vida em que temos plena comunhão com Deus, uma comunhão pautada nesse sacrifício. E o pecado não combina com esse novo estilo de vida. Sabemos que eu e você temos dificuldades, temos pecados, temos erros, temos falhas, constantemente nós acabamos por errar, mas aqui fala de uma vida de pecado. Não podemos ter uma vida de pecado, temos que cuidar com o fermento do pecado, que pode estragar a minha vida e a sua vida e a vida da igreja de Deus. Temos que cuidar com isso constantemente. Então nessa Páscoa que nós venhamos a se livrar desse fermento velho, esse fermento do pecado, um fermento de maldade, de perversidade, de orgulho, nós possamos nos livrar disso e trazer à tona um fermento novo, um fermento de sinceridade, um fermento de verdade, como diz o texto. Então, além de lembrar do sacrifício de Jesus, lembrar aquilo que ele fez, lembrar a importância desse sacrifício para você, que você também lembre a importância de viver uma vida sem fermento, sem o fermento do pecado. Muito mais do que apenas o fato de não se comer algo que contém fermento, como era no caso da Páscoa judaica. Hoje somos chamados a viver uma vida sem o fermento do pecado. Então temos que cuidar com isso, temos que
cuidar com esse fermento que é danoso, que estraga a minha vida, a sua vida e a vida da igreja. Precisamos cuidar muito com isso. Então, quando você for celebrar a Páscoa, quando você for falar da Páscoa para alguém, quando você for pensar nisso, né, você lembre aquilo que Jesus fez por você e lembre que é necessário viver uma vida conforme esse sacrifício ele nos exige. Uma vida que lança fora o fermento velho, o fermento estragado, o fermento do pecado, e que agora tem um fermento novo, que é um fermento que possibilita uma vida plena em Cristo. Então que você pense nessas duas coisas quando você pensar na Páscoa, e que você faça uma reflexão, que você faça uma autoanálise sempre. Sempre precisamos estar lembrando daquilo que Jesus fez por nós. Estar lembrando também que precisamos cuidar com o pecado, que precisamos cuidar com todo esse fermento ruim que traz uma consequência grande para nós e para a igreja. Então que você reflita nisso também. O povo judeu fazia essa festividade da Páscoa apenas uma vez a cada ano, né? E nós fazemos uma espécie de festividade, né, todo mês, que é a ceia, né, muito parecida com a Páscoa deles. Mas eu queria incentivar também que você não se limitasse apenas a uma vez por mês, mas que você, particularmente você com a sua família, né, nós como corpo de Cristo, que nós viéssemos a sempre lembrar desse sacrifício e a sempre cuidar com esse fermento do pecado. Então que essa Páscoa seja uma Páscoa que possamos estar cientes, que possamos estar muito perto de Cristo, que possamos estar cientes daquilo que Ele fez por nós, que possamos compreender a profundidade desse sacrifício e que possamos compreender também aquilo que Ele espera de nós, que é uma vida sem o fermento do pecado, uma vida buscando ser santo como Ele é. Então que possamos caminhar nesse sentido. Sabemos que não é fácil, mas não estamos sozinhos. Cristo é aquele que morreu por nós, é aquele que nos possibilita também crescermos e caminharmos nessa questão. Então nós precisamos lembrar disso constantemente. Que você autoanalise você, que você esteja vendo aquilo que você precisa melhorar, que você avance nesse sentido. Esse é o meu desejo para mim, para você e para toda a nossa igreja também. Então, agora nós vamos dar continuidade na nossa celebração e vamos ter o nosso momento de ceia. Já falamos um pouco sobre o significado da Páscoa, o significado da ceia, que também é semelhante. Mas agora nós vamos então ler o texto sobre a ceia, o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 até o versículo 26. Diz assim: Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: Este é meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: Este é o cálice da nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comerem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então temos aqui pão que simboliza o corpo de Jesus, que foi esmagado, que foi moído por nossas transgressões, pelo nosso pecado. Nós temos aqui o corpo dele simbolizando esse sacrifício que foi feito por cada um de nós. Nós santificamos esse elemento que simboliza o corpo de Cristo, abençoamos, consagramos a Ti, Deus, pedimos que o Senhor esteja nos ajudando nesse momento também. Do mesmo modo, temos o suco que simboliza o sangue de Jesus, o sangue que constitui essa nova aliança que temos com Cristo, o sangue que foi derramado em favor de cada um de nós pelo nosso pecado. Nós também consagramos a Ti nesse momento e pedimos que o Senhor esteja conosco também. Então agora os irmãos podem tomar a ceia aí nas suas casas, tirem um tempo em família e podem estar então refletindo sobre esse sacrifício, também orando. E então vocês podem estar agora tomando a ceia. Deus, mais uma vez agradeço
pelo sacrifício do seu Filho Jesus. Agradeço por podermos fazer parte de um corpo que é ligado a Ti, Jesus, um corpo que é constituído por cada irmão, unido contigo. Por mais que ainda estejamos um momento longe um dos outros, impossibilitados de nos reunirmos, nós estamos ligados a Ti, Jesus. Sabemos que o Teu sangue, que o Teu sacrifício, que essa fé que temos em Ti, ela nos une uns com os outros e também com o Senhor. E possamos levar a Tua mensagem até que o Senhor venha. Possamos viver uma vida em memória de Ti, uma vida longe do fermento do pecado, uma vida para o Senhor, uma vida digna, Deus, uma vida cristã verdadeira e correta, Deus. Pedimos isso como igreja. O Senhor abençoe também a vida de cada irmão, Deus. Que cada irmão possa compreender a profundeza desse sacrifício, o significado e possa caminhar também fazendo jus a isso, fazendo valor a isso, fazendo com que esse sacrifício não seja em vão, mas seja um sacrifício que encontrou valor em cada um de nós e que cada um de nós possa valorizar cada dia mais isso. Deus, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, que vocês tenham uma ótima Páscoa, que vocês possam também levar essa mensagem de Jesus até as pessoas. Que Deus abençoe cada um de vocês, que cada um de vocês possa também crescer, possa estar cada vez mais perto de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, que se sacrificou por cada um de nós. Então esse é o meu desejo, que Deus abençoe vocês. Amém.